Bom, vamos tentando gravar o vídeo mais uma vez. Tá difícil para quem não tem costume, muita vergonha na câmera, mas tô sozinho em casa, então dá para gravar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Um Motivo. O canal foi criado para ajudar vocês de alguma forma, dar algum motivo de esperança na vida de vocês e um motivo para vocês mudarem a vida de vocês de alguma forma. Seja financeira, seja espiritual, seja profissional, seja ideológica, de alguma maneira, né, que a gente não pode entrar num ponto específico, mas de alguma maneira criado para poder ajudar vocês. Muito prazer, eu sou o Wender. E hoje eu vou começar com o motivo em que me levou a mudar de carreira. Né, como eu falei para vocês, o vídeo é um motivo. Cada vídeo vai ser dado um motivo diferente em que a gente mudou alguma coisa na nossa vida. A gente mudou a nossa rotina, a gente mudou a nossa alimentação, a gente mudou de emprego, a gente mudou de casa, mudamos de estado. Alguma coisa é relacionada a um motivo que nos levou a fazer essa mudança. Tá bom? E hoje vai ser sobre a minha mudança de carreira profissional. Eu tenho hoje 25 anos, né, prestes a fazer 26. E eu comecei como ajudante geral numa empresa chamada Catoen, no município de Paulínia. Lá foi o meu primeiro serviço. Trabalhei lá por mais ou menos 10 meses. E por incrível que pareça, alguns podem acreditar, outros não, mas foi lá onde eu iniciei um trabalho no qual eu falei que eu não ia ficar. Né, o primeiro serviço a gente já fala que não vai ficar, olha só. Mas por quê? Eu comecei como, na minha carteira está escrito como ajudante geral. Eu fazia a parte de transbordo de peças. Para quem não sabe o que é transbordo, é quando você pega, né, alguma peça e você faz a mudança de um local para o outro de uma forma bem simples de explicar, tá? Sem muita explicação técnica. Mas eu peguei um galão de água de 5 litros e coloquei nas garrafinhas de 500 ml, certo? Distribuí nas garrafinhas de 500 ml. Mais ou menos isso. Isso é um transbordo no questão da água, fazia em peças. Cada pallet que eu fazia de transbordo de peças tinha mais ou menos de 700, 800 até 1 tonelada cada pallet. E eu carregava por volta de 25 a 30 pallets por dia, né? Fazendo, vamos pegar aqui a calculadora do celular para poder nos auxiliar. Vamos pegar uma faixa de 28 pallets por dia. Como eu falei para vocês, entre 700 e 1 tonelada, vamos colocar aí 850 quilos cada pallet, né? Eu carregava na faixa de 23.800 quilos por dia. Eu carregava na faixa de 23,8 toneladas por dia. Parece mentira. Parece que eu estou inventando uma história, mas eu não tenho por que mentir. Primeiro vídeo do canal, quem quiser correr atrás, perguntar, pode perguntar. Eu trabalhava na Catoen como ajudante geral. Eu prestava serviço terceirizado para a Valeo do Brasil. E a gente fornecia peças, a gente armazenava peças, né? Na época que eu estava na Catoen. Catoen é uma armazenagem de peças, né? É um armazém gigante que você tem uma empresa e você não tem estoque, você não tem um armazém na sua empresa e você contrata uma outra empresa para fazer armazenagem, separação e te entregar o material que você precisa. A Catoen é basicamente isso. Eu tenho uma empresa que estoca vários tipos de produtos, né? Vamos falar, utensílios para casa. E eu não tenho um armazém para isso. E eu contrato uma outra empresa para poder fazer armazenagem. As minhas empresas estão precisando de distribuição
vamos falar assim, a minha matriz precisa de repor o estoque de peça X, panela. Eu vou entrar em contato com a Catoen vai separar a quantidade que eu pedi de panela, utensílio para casa, prato, talher, um exemplo bem fútil, mas para vocês poderem entender. Ela vai separar a quantidade que eu pedi, carregar nos caminhões e o caminhão vai entregar na minha matriz, certo? Conforme hoje em dia o pessoal chama de centro de distribuição, mas na época que eu trabalhava eu não conhecia como isso. Lá o pessoal falava que era centro de armazenagem. E lá tem, né, a armazenagem da Catoen, tem a Valeo, tem a Goodyear, tem a Timken, aqui na Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, se não estou enganado. Tem uma Catoen também, ou é a própria Timken que tem aqui, que é a parte de rolamentos. Mas lá é a Volvo, no setor que eu trabalhava, né, no armazém que eu trabalhava, era a Timken, parte de rolamentos, Valeo, BRP e a Volvo, que ficava lá dentro com a parte de estoque deles. Mas na Catoen tinha a Goodyear, tinha a Pirelli, tinha uma empresa também, eu não lembro o nome, mas ela fazia parte de temperos. Igual a parte de temperos para miojo, ela armazenava nos big bag os temperos. E eu entrei para trabalhar na parte da Valeo como ajudante geral e eu fazia a parte de transbordo de peças. Eu não tenho mais as fotos porque para mim, né, no meu ponto de vista, foi uma época muito traumática para mim, porque eu tinha acabado de sair da escola, foi de 2017 para 2018. Eu faço aniversário agora, né? Hoje é dia 11. Eu faço aniversário agora, dia 28 de maio. No dia 21 de maio eu assinei minha carteira para o meu primeiro registro de trabalho como ajudante geral na Catoen. E eu fui ensinado a fazer o transbordo de peças, separando peças, né, num pallet grande em caixas menores para a linha de produção da Valeo. E vinham na faixa de 25, 28, 30 até 32 pallets, né, caixotes de peça para a gente poder, eu poder separar para ir para a linha de produção da Valeo, como é tudo já era tudo robotizado, então tinha que ir a quantidade certa em cada caixa. E eu pegava na faixa de 28 pallets por dia, na faixa de entre 700 e 1 tonelada, então a gente colocou, né, 850 quilos, mais ou menos. Então eu pegava na faixa de 23 toneladas por dia. Eu emagreci nos 3 primeiros meses meu de experiência, eu emagreci 15 quilos. Eu entrei nessa empresa por vontade de Deus, eu busquei uma palavra, porque eu precisava de um serviço, e o Senhor confirmou na palavra. E eu entrei, trabalhei durante 10 meses. Num determinado dia, um funcionário que trabalhava próximo de mim, próximo do meu setor, foi mandado embora. E eu era ajudante 1, ele era ajudante 2, e eu queria subir para ajudante 2, né? Fazia parte de separação de peças, trabalhava muito mais leve do que eu trabalhava, né? Não pegava acho que 1 tonelada de peça por dia. E eu conversei com o meu chefe, na época eu conversei com o meu chefe, falei para ele, fulano, o rapaz foi mandado embora e eu queria conversar com você, queria ver com você se teria a possibilidade, né, de algum dia de você subir eu para ajudante 2 ou colocar eu pelo menos na função que ele fazia, né, de separação. Meu chefe olhou para mim de alguma maneira e falou assim, mas tem que saber mexer com coletor, né, era o separador que a gente tinha lá do sistema. Eu falei, mas eu sei mexer com coletor, eu aprendi a mexer com coletor. Eu entrei aqui na empresa próximo da época de inventário e eu aprendi a mexer no coletor no inventário, né? E fora os outros dias que eu tenho ficado até mais tarde, pedido para você para fazer hora extra para aprender a mexer no coletor. Aí ele, mas precisa ter um cursinho para mexer no coletor, coisa que não precisava, mas era o que ele tinha dito. Precisa ter um cursinho para mexer no coletor. E virou para mim, olhou para mim no fundo do meu olho e falou assim, você para mim não passa de um ajudante que bate peça.
Naquele momento a minha ficha caiu, né, que eu não ia sair de onde eu estava. Por muitas noites eu chegava em casa com meus braços destruídos, literalmente destruídos. Acordava por várias vezes na madrugada com cãibra, aqui na região do antebraço, às vezes aqui no bíceps, mas a maior sempre era na região aqui do antebraço. Eu tinha que acordar, colocar o braço no meio das pernas e vir esquentando o nervo do braço para parar de doer. Não sei se era cãibra, o que era, mas era um peso excessivo que eu pegava todos os dias. Eu tirava da caixa, colocava, né, tirava do pallet principal, colocava nas caixas e da caixa eu montava um outro pallet lateral. Então eu pegava o mesmo peso 2 vezes, mas vamos contar uma vez só. Eu pegava 23 toneladas por dia. Isso me dá muito orgulho, porque são poucos que são capazes de fazer isso, assim como são poucos que são capazes de trabalhar no sol, né, para construir uma casa. São poucos que têm o dom, a vocação para ser um pedreiro, para ser um servente. Ou como o pessoal comumente chama, ser um boia fria. É o pessoal que ainda trabalha na roça, faz o serviço manual da roça. Que o ônibus aqui, pelo menos no estado do Paraná, a gente vê bastante. O ônibus rural passa, vai pegando os trabalhadores para eles trabalharem na roça. O pessoal chama de boia fria. São poucas as pessoas que têm a coragem de fazer um tipo de serviço desse. E eu entrei sem saber o que eu ia fazer, botei a cara a tapa e fiquei nessa função durante 10 meses. Até o dia em que eu cheguei para o meu chefe, ele me veio e falou isso. Para mim você não passa de um rapaz que bate peça. Naquele momento me deu uma dor no peito e eu vi que eu não ia sair da função que eu estava. Na mesma semana surgiu a oportunidade de ajudar o pessoal do setor do lado, que era o da BRP. É o pessoal que separa peça para Can-Am, né? Faz jet ski, quadriciclo, esses equipamentos, né? Esses veículos. E a gente separava, o pessoal lá separava peças e eu fiquei durante o resto da semana trabalhando nisso. Eu falei com ele numa segunda-feira, trabalhei o resto da semana nesse setor. Quando foi na sexta-feira, eu falei com o meu chefe, ele falou: bom, tudo bem, eu vou falar com o chefe do setor de lá e a gente volta a conversar, certo? Eu falei: beleza, tranquilo. Isso foi na sexta-feira. O chefe do outro setor me deu a oportunidade de trabalhar lá, me ofereceu uma vaga lá, porque um funcionário que estava lá foi despedido, tinha sido mandado embora, e ele me deu a oportunidade. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei: quero. É um serviço mais leve, é mais tranquilo, mesmo horário que eu fazia, mas era um serviço muito mais leve, não era caixa pesada, nada, era pecinhas minúsculas, do tamanho de uma tampa de garrafa, no máximo o tamanho de uma garrafinha, e era isso. Era basicamente isso. Tinha algumas coisas pesadas, um pneu, um guidão, uma manete de freio, alguma coisa assim, mas era difícil sair. E eu conversei com o líder do meu setor e ele me falou: tudo bem, eu vou ver o que eu posso fazer, vou conversar com o chefe do setor e depois eu te retorno. Eu falei: tudo bem. Esperançoso em poder trocar de setor ou dele me dar uma oportunidade na separação, ainda assim. Por mais que eu tenha ficado chateado, mas a gente tenta olhar pelo lado bom da coisa. E eu fui, conversei com ele na sexta-feira. Passou segunda, terça, na quarta-feira ele me chamou: ô Ender, você pode vir aqui? Eu falei: posso. Chamou eu para a parte do RH, sentei de frente com o responsável do RH. Ele falou: Ender, a gente está fazendo seu desligamento. Não me falou o motivo, mas simplesmente estão te desligando da empresa. Eu falei: tudo bem. Fiquei muito chateado, mas eu já tinha o objetivo de mudar de função. Não queria ficar mais como auxiliar, como ajudante nessas empresas muito grandes. Me surgiu a oportunidade de trabalhar como vendedor, né? Eu dei o meu sangue no meu primeiro serviço como vendedor, assim como em todos os serviços, mas o meu primeiro serviço foi mais. Eu comecei vendendo parafuso. Durante 2 anos e meio eu trabalhei numa loja vendendo parafuso e material para construção. E foi o que mais me ensinou na vida. Depois disso eu fui vender barco,
numa fabricante que tem lá em Paulínia de barco. Perdão, não fui vender barco, eu fui vender os acessórios para o barco. E depois eu fui vender piscina. Meu último serviço como vendedor foi com piscina. E algumas coisas aconteceram no qual eu falei, não, eu preciso mudar minha rotina, preciso mudar a minha carreira de serviço. Eu sempre gostei da parte de motorista, sempre amei motorista. Meu pai é motorista de caminhão, meus avós são motoristas de caminhão. Meus dois avós, né, são motoristas de caminhão. E eu falei, eu vou virar motorista. Desde pequeno eu já tinha esse sonho. E eu tive a oportunidade, né, eu já estava casado. Eu tive a oportunidade de trocar a categoria da minha carteira, né, a letra da minha carteira. E começar como motorista. E assim foi feito. Não vou entrar em muitos detalhes como que foi, mas assim foi feito. O motivo que me levou, né, o único motivo em que me levou a fazer essa mudança de vendas para motorista foi um motivo, que é o objetivo do canal de falar. A indecência com que alguns donos de loja tratam os seus vendedores e os obrigam a empurrar produtos em clientes que já disseram que não vão comprar no momento, por questão de não ter utilidade naquele momento, ou de falar que não tem condições de fazer o pagamento naquele momento, ou não, simplesmente não querem. Para eles não fazem sentido ter aquele equipamento, aquele material no momento. Foi o que me motivou muito mais a sair para virar motorista. Eu já tinha o sonho, já tinha a vontade, mas foi esse motivo. Algumas coisas aconteceram nos 2 últimos serviços meus antes de virar motorista, né? Os 2 últimos serviços como vendedor, no qual eu vi a maneira em que os patrões tratam os vendedores, que não fecham a venda conforme eles querem. Tá? Eu entendo que a empresa tem que vender, o vendedor tem que vender, tem que ter uma ambição, mas a gente não pode forçar, ao meu ponto de vista, tá? A gente não pode forçar o cliente a comprar uma coisa em que ele não quer, uma coisa que não vai ter utilidade para ele, uma coisa que não vai ter sentido para ele comprar naquele momento. Talvez mais para frente, né, ele compre o material com você porque você indicou, você deu todo o apoio, mas ficar empurrando no cliente uma coisa que o cliente não quer comprar naquele momento, para mim foi o ápice que eu cheguei no ponto de falar, eu não vou mais trabalhar com vendas. Foi esse motivo. Eu não vou fazer um cliente entrar numa situação de aperto financeiro ou de gasto de dinheiro desnecessário, ao meu ponto de vista desnecessário, né? Todos estão entendendo bem o que eu estou querendo dizer. Quem não entender, procura saber um pouquinho mais, mas eu não vou entrar em detalhes porque senão eu vou acabar expondo as empresas que eu trabalhei, né, na situação em que eu trabalhei, que foi o que me deu um motivo. Então o motivo foi esse, foi forçar o cliente a comprar um item, um material, um produto que naquele momento não vai ter utilidade, naquele momento vai ser um gasto de dinheiro desnecessário. E eu fui empurrando para o cliente até eu chegar ao ponto de perder uma venda alta, bem alta, com o cliente por forçar o cliente a comprar um item que ele não queria. E eu escutei do meu patrão uma certa frase que foi o que me mudou. Falei, eu não vou mais empurrar nada para cliente nenhum. Então foi esse motivo que me fez mudar de carreira, que me fez mudar o objetivo da minha vida, certo? Contei um pouco da minha história e eu acho que é mais isso, tá? Então a gente precisa analisar algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Você deve estar escutando chegar alguma notificação no celular também embaixo, mas é isso. Procurem um motivo para mudar a vida de vocês. Meu motivo principal para a mudança de carreira foi esse. Não forçar o cliente a ter uma coisa que ele não quer. Não forçar o cliente a ter uma coisa que ele não precisa, que ele não tem necessidade. E hoje eu estou super bem com a função que eu tô. Era um sonho meu já, né, estar nessa função de motorista. E hoje eu estou realizando um sonho.
Não era o sonho da minha mãe, do meu pai, obviamente, né? Porque eles querem um filho que não tenha essa profissão, que é um filho advogado, um filho médico, um filho engenheiro, mas eu segui essa profissão por um sonho meu, certo? E é isso. Eu acho que é mais basicamente isso, a gente contar a história nossa e contar o motivo, né, que aconteceu. Não force as outras pessoas a terem algo que ela não quer, porque você precisa vender, porque você precisa bater a sua meta. Porque através de você forçar alguma coisa para a pessoa, ela pode se prejudicar. E eu acho que o tratado de cliente, né, vendedor e cliente é uma engrenagem. Os dois precisam trabalhar junto porque você cria uma amizade, você cria uma intimidade com o cliente, no qual a hora que ele precisar de uma coisa, precisar de uma peça, precisar de um material, ele vai entrar em contato com você. Ele não vai entrar em contato com uma outra empresa, com outro vendedor. Ele vai entrar em contato com você, porque foi com você que você tratou ele bem, você entendeu a necessidade dele. Certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que possa ajudar alguém nessa situação. E é isso. Se inscreva no canal, ative as notificações. Belezinha? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um beijo, um abraço e até mais.